Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos os nossos alunos do EJA, etapa 6, que assistem às nossas aulas. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de linguagens e redação aqui do canal Educação. A gente tem na aula de hoje um trabalho em torno de gêneros textuais discursivos, que ultrapassam, vamos dizer, o limite daquilo que seria o registro escrito. Podem ser produzidos oralmente, são produzidos oralmente. Nós vamos trabalhar com alguns gêneros bem interessantes na nossa aula de hoje, que é o mesa redonda. Para a gente poder falar um pouquinho sobre o mesa redonda, nossa cartela traz as informações pertinentes a essa modalidade de gênero que nós vamos trabalhar aí. O objeto do conhecimento é esse. Vamos trabalhar o gênero mesa redonda. É também um gênero discursivo, argumentativo, expositivo, onde nós vamos estar trabalhando com a exposição de ideias dentro de determinados eventos, encontros, que têm como característica a formação do conhecimento. Conceituar a mesa redonda, analisar a estrutura textual condizente com o gênero mesa redonda, desenvolver estratégias argumentativas para participação, quem sabe até, de mesas redondas. Além disso, tem algumas questões para a gente resolver durante a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder articular a nossa primeira cartela. Professora, mesa redonda, minha aqui é quadrada. Não estamos falando do móvel, não estamos falando daquilo que seria o móvel o móvel da nossa casa. Até porque o móvel da nossa casa não é uma palavra composta, né? Como a gente vai observar aí que nós temos a referência. Nós vamos encontrar aqui o mesa redonda como sendo uma representação de um momento expositivo, argumentativo, em que pessoas sem hierarquias, ou seja, comandadas apenas por uma ordem pré-estabelecida, discutem assuntos sobre os quais são proficientes em lugares específicos. Pode ser também sinônimo de discussão e pode ser uma mesa redonda com os participantes do evento do Salip, por exemplo, aí dentro desses aspectos, tá? Então, a gente vai poder identificar esse conceito aqui. Vou colocar aqui, ó. Qual o nosso conceito que nós vamos encontrar aqui? Um grupo de pessoas. Não temos hierarquia. Discutem assuntos sobre os quais são proficientes. Professora, vamos lá. Hierarquia é sem ordem determinada. Ah, o primeiro vai ser o fulano. Não. A hierarquização é um conceito interessante, porque ele vai aparecer relacionado ao bom senso. O bom senso preza que você, por exemplo, articule certas condutas, né? Tenha aí certas posturas a serem trazidas, tá? Você pode estabelecer, por exemplo, uma ordem, primeiro fala o apresentador, depois fala o outro interlocutor, e assim por diante. E aí a gente vai poder encontrar essa liberdade, essa pretensa liberdade que nós vamos poder identificar dentro desse formato de texto, tá? Além disso, a gente vai poder identificar aqui outros aspectos e também importantes. Por exemplo, como a questão da proficiência. Professora, que palavrinha é essa? Proficiência. Proficiência, gente, é saber específico. Deixa eu ver como é que ficou aí na sua tela, gente. Senão eu mudo aqui. Eu acho que eu vou mudar. A professora está muito na cor aí dessa representação. Vou botar aqui, deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui. Pronto. Ah, isso aqui está mais legal. Pronto. Proficiência, para quem não sabe, é algo que esteja relacionado àquilo, ó. Deixa eu botar aqui. Pronto. Proficiência. Saber especializado.
Então, tá aí, ó, o conceito de proficiência. Então, é um grupo de pessoas que não tem uma ordem hierárquica, mas podem se utilizar do direito de fala, estabelecendo uma relação consentida, em que eles vão proferir assuntos e informações relacionados àquilo que eles entendem, né, de forma muito especializada, que são os seus saberes, tá? E aí a gente vai poder identificar esse princípio. Vamos lá, gente, ó, de olho no nosso gênero mesa redonda. O que é o gênero mesa redonda? Tá aí, gente, ó, uma ilustração reproduzida da internet, em que a gente pode identificar mais ou menos uma mesa redonda. Por isso é que o nome é mesa redonda, porque esse cidadão aqui não é menos ou mais importante do que esse, e muito menos ou mais importante do que essa. Eles estão equidistantes, eles têm o mesmo poder de argumentação, de exposição. Ninguém é mais importante do que o outro. Isso faz com que a gente possa ter, gente, olha, esse princípio aí de discutirmos essas questões, tá? Para a gente poder analisar essas propostas. Nós vamos observar que isso é um gênero, né? Em que o formato é feito através de uma conversa ou troca de ideias entre pessoas convidadas, tá? A gente vai observar que essas pessoas convidadas, essas conversas, essas ideias estão relacionadas aqui, ó, a um tema específico. E por conta disso, precisam aí estarem interrelacionadas as pessoas, porque elas devem possuir ideias conflitantes, concordantes. A gente vai observar que diante do tema, né, na dinâmica aí que a gente vai poder observar, diante da exposição é que nós vamos participar aí desses elementos. Esse nome se deve à estrutura utilizada, onde as pessoas ficam em torno de uma mesa ou formam um semicírculo de frente para o público, né? A gente está vendo aí o exercício de uma mesa redonda, e aí, mas eles podem também, tá aqui, ó, as pessoas diante e você, ó, utilizar uma mesa, uma projeção longitudinal, em que todas as pessoas que estejam aqui estejam visualizando de forma igualitária as pessoas em destaque que participam dessa mesa redonda, tá? Então, é um gênero muito interessante, principalmente em relação à discussão de ideias, né? Esses aspectos relacionados aí à área argumentativa. São muito comuns, gente, em eventos científicos. Professora, que tipos de eventos científicos nós vamos encontrar? Seminários, né? Participando aí de congressos, onde a gente vai encontrar, por exemplo, comunicações. Os eventos científicos são diversos, né? Vão de congressos, seminários, comunicações, né? Lives, agora mais recentemente, ó, lives, né? Aí esse termo é utilizado para aquelas transmissões ao vivo que acontece via plataforma, né, de comunicações, streams, né? E aí a gente vai encontrar esse conjunto de possibilidades sendo associado à presença da mesa redonda. Nessas reuniões, novamente, vamos esclarecer aqui, ó. Nessas reuniões, nós vamos ter os convidados, tá aqui, ó, todos eles participando desse processo de confronto de ideias, e a gente vai poder observar que eles estão sempre naquele aspecto circular, né? E para compor esse debate, os pesquisadores ou os profissionais, eles são especializados. É aquilo que a gente colocou lá na primeira cartela, a questão da proficiência no tema em que a mesa se propõe. Então, você precisa entender que para participar de um evento como esse, há necessidade principalmente desses elementos aí temáticos. Normalmente, os participantes apresentam suas opiniões e visões gerais, né, a serem trazidas através desse processo, tá? Então, a gente vai poder analisar essa situação em que a gente vai encontrar essa possibilidade. O tempo é pré-determinado.
a gente vai poder observar que, como a gente tem uma possibilidade de ideias e personagens no plural, ou seja, participações, ou seja, esse aspecto pluralizado, é preciso que você acorde entre os participantes, não uma hierarquia, mas um tempo mínimo de exposição, daquilo que a gente chama da exposição, das réplicas, né, da participação do público, das tréplicas, ou seja, de tudo aquilo que seria um processo de exposição de ideias dentro daquele formato, tá? Após as apresentações, os membros debatem entre si. Então, a gente apresenta, eu estipulo, por exemplo, para cada uma das pessoas participantes, aqui um tempo de 15 minutos. Aí você apresenta sua opinião e suas ideias em 15 minutos, ele vem e apresenta as opiniões dele em mais 15 minutos. Aqui a gente tem, dá um intervalo, segue direto em 15 minutos, e aí, mais outro 15 minutos. Esse tempo pré-determinado é importante para que haja equidade, né? A gente já falou desse termo, vou explicar mais uma vez para você. Equidade é quando todos têm o mesmo tamanho, né? A mesma capacidade, o mesmo processo, vamos dizer assim, de informação. Após as apresentações, os membros debatem entre si. Então, eu apresentei, e aí vem as trocas, né? Ou seja, aqui a gente vai poder perceber que as trocas elas vão acontecer entre os membros de todas desses participantes. E essa troca de informações pode também ser interligada com perguntas da plateia. Então, está aqui a plateia, a gente está aqui com a plateia. Eles estão diante dos debatedores, dos participantes, dos partícipes, e depois da exposição desses partícipes, inicia-se o debate de ideias, onde um vai solicitar, falar, referir-se às ideias do outro, e a plateia pode contribuir com essa, acrescentando ao meio dessa discussão mais informatividade, mais conhecimento a ser executado a partir daí, tá bom? O moderador, aí vamos atrás dos elementos que participam, tá? Então, aqui a gente vai poder, vou voltar bem aqui nessa figura aqui da página 4. Nós vamos encontrar todos esses participantes aqui. Geralmente, a gente pode aqui atribuir a condição de moderador, né? Aquela figura que vai estar, limitando os tempos, controlando os tempos de exposição e articulando a discussão para que ela ocorra de forma satisfatória, de forma igualitária para todos e para que o público também participe. Então, esse moderador, essa moderadora aí, ele vai estar sendo necessariamente um elemento muito importante numa mesa redonda, onde a gente vai poder topar com essa figura quase que obrigatória. As mesas redondas são conduzidas por um moderador convidado. Necessariamente, ele não precisa estar em relação ao tema. Então, o moderador, ele não precisa, necessariamente ser um expertise, uma pessoa com essa proficiência, mas precisa necessariamente de uma capacidade de orientar, ter bom senso e ser afável no processo aí de comunicação, até porque ele vai articular todos esses elementos que participam com pensamentos diferentes. Sua função, articular os pensamentos. Dele não, de todos, para que a gente possa ter a possibilidade aí de que todos falem da mesma forma, ou na mesma forma não, mas com a mesma expressividade, cada um expondo a sua ideia para que isso aconteça de forma a ser estabelecida de forma justa, tá? Convidar ou envolver convidados, né? E aí ele pode chamar uma pessoa que tenha falado pouco ou dentro daquele aspecto que tenha solicitado a palavra e
na solicitação da palavra, o pedido de espera por parte do moderador, controlar o tempo de fala de cada um desses componentes, tá? Aí, como é que ele controla? Ou ele vai fazer as intervenções verbais, meu amigo, já está chegando o final do seu tempo. Ou então, ele vai utilizar uma plaquinha, em que ele pode, por exemplo, se ele define, se são aí 6 pessoas, se ele define 10 minutos para cada, ele pode colocar uma plaquinha de 10, pode colocar uma plaquinha de 5, pode colocar uma plaquinha de 2, que a pessoa já tem a noção de que brevemente e de encerrar, para poder ele não atrapalhar a discursividade também dos interlocutores, tá? Então, o moderador, gente, é uma pessoa de sensibilidade e, principalmente, de boa fluidez dentro dessa perspectiva temporal. Nós vamos observar que as características do gênero mesa redonda são relacionadas justamente a essa troca e construção, essa troca de informações que visa a construção de um conhecimento. Trocar ideias é o principal elemento a ser caracterizado no gênero mesa redonda. Se discutindo esse tema, né, específico de sapiência de todos esses membros aqui, ó, nós vamos observar que o objetivo é promover um debate em torno de alguma decisão / conhecimento. A gente necessariamente não precisa ter uma mesa de ideias para a gente poder ter uma decisão, mas é preciso fomentar o conhecimento. O conhecimento é muito mais amplo do que a ideia é só uma parte do conhecimento. E aí a gente vai poder analisar esses aspectos. Convida-se especialistas, novamente, ó, todas essas pessoas estão aqui juntas, por quê? Porque elas são experts, né? Experts naquilo que elas se propõem a discutir. Então, se você vai fazer uma mesa redonda com aí falando de comida, quem é que você deve convidar? Pessoas especialistas em comida. Então, para participar disso, é preciso que você promova esse diálogo, em que cada um traga uma contribuição em torno daquele processo de entendimento, de comunicação. Isso só se faz com a participação desses especialistas, tá? Então, a gente vai poder analisar aí esses aspectos em que as características do gênero textual são a presença de um tema, a promoção de debates focados nesse processo de aumento do conhecimento e, principalmente, essa questão dos especialistas, da presença de pessoas especializadas em uma determinada área, tá bom? Quais os objetivos da mesa redonda? Gente, ó, a mesa redonda tem como característica o trabalho em torno ideológico, né? Da construção de um conhecimento especializado, do aprimoramento, ou até mesmo da comunicação. Como a gente disse, ele é muito comum no meio científico, principalmente acadêmico, né? Superior de forma mais específica. Tá? E aí a gente vai observar que para construir esse debate de qualidade, levantando questionamentos acerca de um tema, a gente vai convidar pessoas em que a gente vai poder aí expor determinadas situações em torno desse tema. Veja o que é que a gente trouxe para vocês aqui, ó, nessa mesa redonda, né? Mesa redonda é a Universidade Federal de Rondônia que promove essa mesa redonda. Qual é o título dessa mesa redonda? Bom, professor, o título da mesa redonda está relacionado ao tema. A partir desse tema, eu posso criar uma titularização para eu colocar nos meus marketings, né, nas minhas chamadas, naquilo que seria a publicidade desse evento. Então, não se esqueça que a mesa redonda ela tem um processo de envolvimento de pessoas em torno de uma sessão, um evento, algo que mobilize. Nessa mesa redonda, o tema é gênero, sexualidade e direitos humanos, ou justiças e perspectivas de inter, multi e transdisciplinaridade. Pronto, olha aí, gente. Você tem um título muito grande para uma temática que é gênero, sexualidade e direitos humanos, tá? Aí, o que é que a gente vai observar?
que a universidade convidou como expositores de pensamento o mestre Caio Pedra, né, diverso, Universidade Federal de Minas Gerais. Não sei o que é modo. Mestrando, perdão. O mestrando Júlio Mota, da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro da OAB Minas Gerais. E a doutoranda Luísa Conta, da Faculdade Estadual aí de, sei lá, agora eu não sei como é o nome, essa sigla aqui dela. Bom, essas pessoas vão participar dessa mesa redonda. Todos eles são mestres, doutores, pessoas especialistas, tá? Então, aqui a gente vai poder encontrar os especialistas, né? Participando. Ai, meu Deus. Especialistas participando aí desse processo, tá? Aí ele informa o horário, ele fala quem são os organizadores, todos os detalhes, inclusive rede social, canal, tudo aquilo que você vai poder ter de acesso para poder aí participar. Outro detalhe, ó, que você vai observar, vou até mudar aqui para que a gente... Perdão. Para a gente poder aqui... Pronto. A gente identificar aqui, ó, o coordenador e mediação. A coordenação e mediação é do professor doutor José Flávio da Paz, lá do programa de pós-graduação da medicina, lá da Universidade Federal do Rio, ou de Rondônia, tá? Então, veja, na nossa mesa redonda, a gente tem expositores, especialistas, temos um título, temos o evento, e temos um moderador que vai participar aí desse processo de exposição. Aí a gente, ó, vai identificar quais as principais características da mesa redonda, tá? No primeiro momento aqui, a gente, para que uma mesa redonda seja bem sucedida, ao final dela, basta apontar certas características que tornarão sua realização um espaço de aprendizagem através do debate. Tem um tema a desenvolver. Nós já vimos aí que ninguém vai se reunir para ficar olhando um para a cara do outro. É preciso você desenvolver esse tema, né? Antes de sua criação, os membros da mesa redonda tinham conhecimento do tópico antes da criação, sua criação, ou seja, da sua reunião, os membros da mesa redonda tenham conhecimento aí do tópico que será desenvolvido durante ela, para que eles possam se preparar. Ninguém vai falar à toa, né? Ninguém vai estar ali sem selecionar os melhores argumentos a serem trazidos. Cada um dos seus membros prepara seu ponto de vista sobre o mesmo tema. As características mais importantes: possuir um bom coordenador. A mesa redonda geralmente tem um coordenador. É a pessoa que é encarregada de divulgar o assunto a ser tratado, através de uma introdução. Além disso, ele é responsável pela atribuição da ordem em que cada uma das intervenções será feita, apresentará aos expositores e será responsável por estabelecer uma ordem para as perguntas que possam surgir do público, tá? Sem privilégios, mantendo sempre o princípio da equidade. Não há hierarquia. Mais uma vez, aqui a gente trouxe para vocês essa questão. Durante a realização da mesa redonda, bem-sucedida, não deve haver hierarquias ou diferenças. Cada participante desenvolve sua opinião e seu ponto de vista sobre um determinado assunto. É comum ver a realização de mesas redondas em debates acadêmicos ou políticos, com o único objetivo de fazer um contraste entre diferentes pontos de vista, a fim de gerar uma visão ampla sobre o tema discutido. Ótimo! Então, é importante que a gente tenha esse princípio aí de identificação. A equidade, o respeito, o bom senso, aquilo que seria a exposição, faz com que a gente possa ter esses elementos a serem trabalhados.
Quarto, sua estrutura é dividida em 4 partes. A mesa redonda é caracterizada por ser dividida em 4 partes que a compõem. Esses são a introdução, o coordenador se apresenta e ao tópico, o corpo da discussão, momento em que os participantes intervêm com seus pontos de vista mais respeitáveis, a expressão de perguntas e respostas, também dirigida pelo coordenador, onde o público tem grande participação, as conclusões que permitem arredondar e encerrar o tópico que foi objeto de discussão, tá? Então, a gente vai poder identificar todos esses elementos. Introdução, corpo da discussão, a sessão de perguntas e respostas, também dirigida pelo coordenador, onde o público tem grande participação. As conclusões que permitem arredondar e encerrar o tópico que foi objeto da discussão. Quinto, a intervenções, mesa redonda, não seria se dentro de sua realização as diferentes intervenções exigidas por seu participante não forem realizadas. Se ninguém puder falar, não tem por que ter uma mesa redonda. Estas são o coração da mesa, as discussões, né? As intervenções, as participações das pessoas. O curso é construído sobre eles e eles são realizados de acordo com o turno em que o coordenador concedeu a cada participante. Então, a gente vai precisar de opiniões para que a gente possa construir o conceito a ser trabalhado. Vamos lá. Cada membro tem um papel. Dentro de cada mesa redonda, cada pessoa que a compõe tem um papel. O coordenador toma a mesa, conduz a introdução, a apresentação da mesa, é responsável pelo fechamento, pelas conclusões e garante que o tempo das intervenções seja regulado. Os participantes preparam sua intervenção com antecedência e o público está atento no momento de fazer suas perguntas que complementarão o tópico da discussão, tá? Tem regras. A mesa redonda, para que funcione corretamente, é caracterizada porque implica a realização de certas regras a serem seguidas com respeito. Há um horário de início, no qual os participantes tomarão seu lugar no horário combinado. Já devem estar prontos para a intervenção e saber com antecedência que podem ouvir outras posições além de suas, sem que isso seja motivo de disputa. Então, ó, gente, não fomentar a discórdia, né? Principalmente porque a mesa ela precisa implicar em certas regras para que esse ordenamento seja cumprido com respeito. Os horários de início e do fim devem ser previamente combinados e seguidos, para que possam todos ouvir dentro daquilo que seria o seu direito de fala a esse processo de identificação. A regra principal da mesa redonda é a ausência de hierarquias, como a gente já colocou para vocês, esse princípio aí da equidade. A segunda será a gestão do tempo, que ficará a cargo do coordenador ou moderador. E o outro tem um objetivo. A mesa redonda tem um objetivo em si. Pode ser uma pergunta a ser resolvida ou um tópico a ser aprofundado. Então, aqui o objetivo, ó, construção do conhecimento. E a gente trabalha o conhecimento trazendo todos esses elementos aí. Você não está enxergando nada, vou apagar aqui, já que você não enxergou muita coisa. Então, o processo é conhecimento, tá bom? Próxima. A mesa redonda tem uma seção muito particular e, sem dúvida, caracteriza seu grande sucesso, que é a das perguntas, tá? Aqui. A responsabilidade é a do público presente, que durante a mesa redonda teve a oportunidade de ouvir diferentes intervenções. Muito importante também essa responsabilidade. Com suas perguntas, o público é complementado. O tópico é complementado e adquire novas posições, e o tópico é abordado na íntegra. E, por fim, anotações e arquivamentos.
As anotações e o arquivo são as principais ideias que surgem na mesa redonda. Elas podem ser enviadas para uma pessoa que foi selecionada anteriormente por cada um dos participantes. No final, as conclusões são coletadas para dar uma ótima ideia final do correspondente. Vamos lá, a nossa primeira questão, para a gente poder colocar. Vou pedir aqui para que você leia as questões e em 3 minutinhos comece a respondê-las, né? Vai respondendo aí e a gente volta para que você possa identificar aí esse processo. 3 minutinhos aqui.
Ok, gente, ó, marque V para verdadeiro e F para falso sobre as condições de realização de uma mesa redonda. As mesas redondas são muito comuns em congressos e simpósios, por incentivarem o diálogo verdadeiro, né? Primeiro se dialoga entre os especialistas e depois abre-se para a participação do público. Os espectadores não podem participar da mesa redonda, evitando fazer perguntas aos dissertadores e atrapalhando o debate. Ora, se a gente acabou de ver que o sucesso da mesa redonda é exatamente a participação deles no final, lógico, depois de proferida a apresentação dos participantes. Falso. A mesa redonda é um encontro, uma reunião entre várias pessoas que se reúnem para debater sobre um assunto de interesse comum. Muito bem, se eu escolho participar daquela mesa redonda, é porque eu estou interessado naquele assunto, sim. Isso faz parte do meu processo de conhecimento, de melhoria aí de informações. As mesas redondas contam com um coordenador que se encarrega de determinar a ordem das exposições e que realiza uma introdução sobre o tema para além de apresentar os expositores e organizar as perguntas do público. Nós chamamos esse cara de moderador, gente, também, né? E aí esse moderador e coordenador, ele serve para fazer todos esses elementos aí acontecerem. O coordenador deve ser parcial na forma como conduz o debate. Pode, por exemplo, favorecer suas preferências discursivas naquele momento. O coordenador, gente, só coordena. Ele não vai mais nada além do que uma simples coordenação. E não aí ser parcial. Uma das coisas que ele precisa ser é imparcial, buscar aí essa hegemonia completa entre as figuras. Qual das duas ilustrações representa o gênero mesa redonda, gente? Olha, a ilustração aqui, ó, seria uma forma também interessante de se trabalhar a construção textual, de um debate, de uma exposição oral, duas pessoas, cada um pedindo o seu direito de fala. Mas lá, à mesa, a questão da equidade dos participantes seria a forma da gente entender aqui, ó, que a segunda ilustração é o nosso processo de envolvimento aí. Vamos lá, gente, ó. O gênero textual mesa redonda se caracteriza por ser um debate que convoca um grupo de participantes. Sobre tal gênero, é correto afirmar que os participantes desenvolvem suas opiniões sobre um determinado ponto de vista por hierarquias. B. Seu nome, mesa redonda, não tem relação ao fato de haver distinções ou privilégios e só é só uma mera ilustração metafórica. Bom, a mesa redonda é um ato comunicativo de apresentação escrita, conduzida por um apresentador, integrada por um grupo de artistas que não tem a presença de um público. Meu Deus! A estrutura de uma mesa redonda é a apresentação e introdução, corpo da discussão, sessão de perguntas e respostas e conclusão. Vamos lá. Os participantes desenvolvem suas opiniões sobre um determinado ponto de vista por hierarquias. Ó, acabamos de ver que uma das coisas que a gente não tem aí é o processo de hierarquias, tá? É sem hierarquia. Seu nome, mesa redonda, não tem relação ao fato de haver distinções ou privilégios. Só o que tem a relação direta. Não é só uma mera ilustração. É sim a forma de você mostrar esse princípio básico aí de construção. A mesa redonda é um ato comunicativo de apresentação escrita. Acabamos de ver aqui, oral. Você vai lá e fala. É apresentado, conduzido por um apresentador, pode ser apresentador, mas se você quiser usar o nome coordenador, também é melhor. Integrada por um grupo de artistas não, pessoas especialistas em uma determinada situação. A estrutura da mesa redonda a gente já colocou para vocês na aula de hoje, basta você olhar lá nas cartelas. É uma estrutura em que a gente tem a apresentação, você apresenta os participantes, você faz uma breve introdução, ou faz antes ou faz depois, mencionando aí as condições
que vão ser importantes e que vão regrar aquele processo de exposição, faz o corpo da discussão acontecer, que é aqueles momentos em que os seus convidados vão falar, né? Tem um momento de sessão de perguntas e respostas e finaliza com a conclusão, quando você vai arrematar as ideias principais que foram discutidas ali dentro desse texto, tá bom? Então, para a noite de hoje, a gente trouxe para vocês aí as informações relacionadas às mesas redondas, que é esse gênero discursivo oral, que está muito vinculado aí à presença em determinados elementos, como aí participações em seminários e em congressos. Nossa aula de redação chegou ao fim, você já está municiado de características importantes para você participar das mesas redondas aí dentro da sua vida, né? Tanto acadêmica, escolar, como também até pessoal, tá bom? E eu me despeço desejando a vocês um ótimo final de semana, desejando a vocês aí um ótimo descanso. Na semana que vem, na sexta-feira, a gente tem mais conteúdo, mais informações revigorantes aqui no canal Educação. Abraço a todos e tchauzinho!